Graças a Deus. Louvado e exaltado é o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Quem vos cumprimenta com a paz do Senhor Jesus Cristo é o voz que clama no deserto, cooperador Dilson Trindade, para a glória de Deus. Amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, hoje nós vamos falar, meus amados irmãos, sobre a união do crente com uma pessoa descrente. A união, o casamento, será que é de Deus? Será que Deus está nesse negócio? Uma pessoa de sã doutrina namorar com um católico, namorar com uma pessoa ímpia, uma pessoa que não professa a fé cristã? Glória a Deus, glória a Jesus. Que Deus abençoe os meus irmãos, que Deus abençoe as minhas irmãs. Sejam bem-vindos todos na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Antes, meus amados irmãos, vou fazer uma pequena oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor meu Deus e meu Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus querido, Jesus maravilhoso, tem misericórdia de cada um de nós, ó Pai. Perdoa, meu Deus, os nossos pecados, meu Pai, por palavras, obras e pensamentos, gestos e atitudes, meu Pai. Meu Deus e meu Pai, que o temor e o Espírito Santo possa, meu Pai amado, ser derramado, Pai, em cada coração, Senhor. Meu Deus e meu Pai, reveste o teu povo de poder, reveste a tua igreja, meu Pai, de autoridade, Senhor. Meu Deus, é a última hora, meu Pai. Senhor, que esta palavra, meu Pai, venha fortalecer os meus irmãos e as minhas irmãs. Ó Senhor, usa cada um, meu Pai, como uma atalaia de fogo em tuas mãos. Jesus querido, Jesus amado, confirma, meu Pai, a bênção, o perdão e a misericórdia e a tua presença, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados irmãos, vamos, aleluia, ler um versículo da palavra de Deus. Aos Efésios, capítulo 5, versículos 7 e 8. Glória a Deus, glória a Jesus. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 5, versículos 7 e 8 de aos Efésios. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Glória a Deus, glória a Jesus. Aquele que é em tudo fiel a Cristo não pode ser neutro, nem manter silêncio quanto às obras infrutuosas das trevas e a imoralidade. Deve sempre estar pronto a desmascarar, repreender e denunciar o mal em todos os lugares. Deve odiar o pecado, tomar posição com Deus contra o mal e permanecer fiel a Cristo e permanecer fiel à sua palavra. Louvado seja Deus. O cristão tem que estar pronto para desmascarar as obras infrutuosas das trevas
Não pode ficar em silêncio, não. Não pode ser neutro, não. Jesus não está contando com os covardes, não, meus irmãos. Ele está contando com os fiéis. Jesus também desmascarava e denunciava as obras das trevas. Louvado seja Deus. Vamos ver aqui, meus irmãos, aos Hebreus capítulo 1 e versículo 9. Olha só o que diz a palavra de Deus. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Está vendo aí, meus irmãos? Amaste a justiça e aborreceste, quer dizer, odiaste a iniquidade, o pecado. O cristão que tem o Espírito Santo não pode se aliançar com as trevas. O cristão que é nascido de novo, que está aguardando o arrebatamento, não pode, aleluias, ter sociedade com o pecado. Ele tem que aborrecer o pecado, odiar o pecado, para que Deus possa te ungir com alegria, meu irmão e minha irmã. Louvado seja Deus. Livro de Salmos também diz, Salmo de número 94, versículo 16. Glória a Deus, glória a Jesus. 94, 16 de Salmos. Quem será por mim contra os malfeitores? Quem se porá ao meu lado contra os que praticam a iniquidade? Quem será por mim? Diz o Senhor dos Exércitos. Contra esses malfeitores, esses que gostam da iniquidade, que gostam das obras das trevas. Quem será por mim? O Senhor está procurando atalaias da última hora. O Senhor está procurando pessoas, aleluias, corajosas. Pessoas, aleluia, que amam a palavra de Deus acima de tudo. João capítulo 7, versículo 7. Diz a palavra de Deus. O mundo não vos pode aborrecer, mas ele me aborrece a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Está vendo, meus irmãos? O próprio Rei da Glória, o próprio Jesus Cristo, ele testificava que as obras do mundo não era boa, não era agradável a Deus. Glórias a Deus, glória a Jesus. Capítulo 11 de Apocalipse. Diz a palavra de Deus. 11 de Apocalipse, versículo 10. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Está vendo aí, meus irmãos? Você que é homem de Deus, você que é mulher de Deus, que tem o Espírito Santo de Deus, Jesus está contando com você. Aleluia, louvado seja Deus. Quando você abrir a sua boca, vai sair labareda de fogo. E vai ser que nem um tormento nos ouvidos daqueles falsos profetas. Daqueles, aleluia, que não quer nada com a palavra. Que não quer nada, aleluia, de santidade. Muitos querem viver, meus irmãos amados, no costume deste mundo.
Muitos querem viver, meus amados irmãos, com as obras infrutuosas das trevas, que não agrada a Deus. Então, meus amados irmãos, aí foi o início desse ensinamento de hoje. O crente namorar com uma pessoa descrente. Será que é de Deus? Será que Deus revela isso? Vamos ver agora, meus amados irmãos, aonde está escrito que não é de Deus. Não é de Deus, não é de Deus, não é de Deus. Deus não aprova. Deus não está nesse negócio. As coisas do crente é com outro crente. E tem um porém ainda, hein? O crente de sã doutrina, ele não pode fazer aliança com os crentes sem doutrina, porque não vai dar certo. Esse noivado não vai dar certo. Esse casamento não vai dar certo. O Espírito Santo vai ficar triste. O Espírito Santo vai embora. Então, vamos prestar atenção na palavra de Deus. A palavra de Deus é acima de tudo. Ah, mas o profeta revelou. A missionária revelou, o pastor revelou. Mas está fora da palavra? Não foi Deus. Não foi Jesus e não foi o Espírito Santo. Toda revelação, toda visão tem que estar dentro da palavra de Deus. Ah, mas foi um missionário, foi a missionária, foi o profeta. Mas está fora da palavra de Deus? Então não foi Deus. Não tenha dúvida. Creia na palavra de Deus. Muitas das vezes o Senhor nos prova. Ele permite o profeta ir ante você e profetizar isso. Olha, vou preparar um católico. Vou preparar uma pessoa que não é crente para ficar com você. O Senhor muitas das vezes permite tudo acontecer. É para ver se você ama mais a palavra de Deus ou a revelação. Revelação que não está de acordo com a palavra de Deus. Cuidado. Não creia, provai os espíritos. Louvado seja Deus. Vamos ver aqui. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Glória a Deus, glória a Jesus. Capítulo 6 de 2 Coríntios, versículo 14, diz assim, em diante. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, o que parte tem o fiel com o infiel, que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Todo-Poderoso. Está vendo aí, meus irmãos? Está vendo aí, minhas irmãs? Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Você é crente de doutrina, você é evangélica, você é servo de Deus, ou você é um homem de Deus, ou você é um servo de Deus abençoado de doutrina, de santificação. Glórias a Deus. Aí você começa a namorar com uma pessoa que não é crente. Você começa a ter aliança com a pessoa que não é crente.
Você não pode ter, nem ter amizade. Amizade íntima. Não pode ter amizade íntima com pessoas que não é crente. Né? Se for um colega de trabalho, para falar de trabalho, tudo bem. Mas não ter amizade íntima. Não pode ter amizade íntima. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluias. Então, meus amados irmãos, coisa de crente é com outro crente. Já pensou uma serva de Deus, abençoada, namorar com ímpio? Depois que você casar, ele vai te chamar para ir para a praia. Depois que você casar, ele vai comprar ali um vinho alcoólico. Hã? E como é que fica? O Espírito Santo de Deus fica triste, meus irmãos. Se não pode nem ter amizade íntima, imagine namorar. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, é a pura verdade, meus amados, o que está acontecendo hoje em dia. Pessoas namorando com pessoas ímpias, crente. Tem até mesmo crente de doutrina, namorando com pessoas ímpias que não professam a fé cristã. Pessoas ímpias são pessoas que não professam a fé cristã, que não aceitaram Jesus Cristo como único suficiente Salvador, que não se batizaram, que não tomam Santa Ceia, que não conhecem a doutrina da palavra de Deus, a vontade de Deus. A Bíblia fala que sociedade tem a luz com as trevas. Povo de Deus, nós somos luz. Luz do mundo e sal da terra. Somos diferentes. Glória a Deus. Eis que tudo se fez novo. Cuidado com os manjares. Cuidado com esses bolos coloridos. Tem muitas pessoas que vão para a igreja. Ele dá glória a Deus. Ele dá aleluia. Ele fala só o Senhor é Deus. Muitas das vezes veste como crente. Mas ele não quer tomar a Santa Ceia. Ele não quer se batizar. Cuidado, jovem. Cuidado. Vamos vigiar. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Tá vendo? Você agora, homem de Deus, mulher de Deus, você agora é justificado diante de Deus. Porque a justiça de Cristo foi atribuída a você. Jesus te vê agora como uma pessoa justa. Como uma pessoa justo. Por quê? Você agora tem a marca de Cristo. Você agora aceitou Jesus e tem o Espírito Santo. Você agora já não é mais criatura. Você agora anda na luz, tem o Espírito Santo, você é de Deus. Você agora tem o seu nome no cartório celestial. Que sociedade tem a justiça com a injustiça, meus irmãos? E que comunhão tem a luz com as trevas? As pessoas que não aceitaram a Jesus estão nas trevas. E se morrer no pecado, vai para o inferno. Pessoas que não aceitaram a Jesus, não se batizaram, não tomam Santa Ceia, não foram discipulados, não santificam o corpo, alma e espírito. Se morrer, vai para o inferno. É triste, né, meus irmãos? Já pensou? E tá lá o crente lá, querendo namorar com a pessoa ímpia. Ah, mas ele tem um olho azul. Ela tem um corpo bonito, uns olhos bonitos. Cuidado, cuidado. Que no final você vai ver que aquela beleza, aquele olho azul, vai ser tudo mostrado, revelado para você. Você que perdeu a visão espiritual. Tá que nem Sansão. Nem aqueles homens arrancaram o olho de Sansão. Porque ele deu brecha. Tá vendo? E que concórdia há entre Cristo e Belial? O que parte tem um fiel com um infiel? Tá vendo, meus irmãos? Coisa de Cristo é com a palavra de Deus. Coisa de crente é com crente.
Coisa de serva de Deus é com servo de Deus. Não pode nem ter amizade íntima. Entenda bem. Você tem uma amizade lá na faculdade, no trabalho, na escola. Só o necessário. Nada de intimidade. Porque o Espírito Santo vai ficar triste, você vai se corromper e o Espírito Santo vai embora. Quando vai ver, só vai ficar ali o crente, vazio, sem o Espírito Santo. E o crente vazio, sem o Espírito Santo, vai ser uma presa fácil para Satanás. Porque o diabo, o vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, procurando uma brecha para querer te derrubar. Homem de Deus, mulher de Deus, aleluia. Tome cuidado, orienta aqueles que estão na dúvida. Tem muitas pessoas que perguntam para mim: irmão Edilson, será que é de Deus? Será que é de Deus o meu noivado ou o meu casamento com uma pessoa ímpia, que não é crente, que não aceitou Jesus, que não é batizado, que não toma Santa Ceia? Será que é de Deus? Ora aí, para ver se Deus revela. A própria palavra já está revelando. Não é de Deus, não é de Deus, não é de Deus. Ah, mas o profeta falou. O profeta falou. Tá vendo? Você crê no profeta ou na palavra? A palavra de Deus tem que estar acima de tudo. Glória a Deus. E diz ainda a palavra de Deus: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Está vendo agora, meus irmãos? Nós somos o templo de Deus, morada do Espírito Santo. Tu agora foi comprado por bom preço. Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Tem que dar glória a Deus, mas tem que glorificar a Deus no vosso corpo. Não ter aliança, não querer casar, noivar, ou até mesmo namorar com pessoa ímpia, senão o seu tombo vai ser feio. Depois não fica falando: ah, Deus não avisou, ah, eu não sabia. A Bíblia fala: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Se até amizade íntima você não pode ter, seja na faculdade, no trabalho, até mesmo com seus parentes, não pode ter aquela amizade íntima. É só necessário para falar sobre o assunto da escola, para falar do assunto ali do trabalho. Se for parente, você vai lá, com o intuito de pregar a palavra de Deus. Quando surgir ali uma brecha, fala do amor de Deus, porque o tempo do fim é chegado. Já é a última hora. Tá vendo? E diz ainda a palavra de Deus no versículo 17 de 2 Coríntios 6: pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. Tá vendo? Não toque na imundícia. Não toque em nada que é imundo. Se você tocar, aleluia, na lama, vai ficar cheio de lama. Tá vendo? Se você tocar numa pessoa contaminada, tu vai se contaminar também. Tá vendo, meus irmãos? Apartai-vos deles. Apartai-vos, diz o Senhor. Tudo que for imundo, aparta-te. Seja o que for, aparta-te. Fuja da aparência do mal. E a promessa de Deus é esta: e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Promessa de Deus.
Se você for obediente, você vai ser filho. Se você, minha irmã, for obediente, Deus, Ele te vê como filha. Mas se você não for obediente, é bastardo e bastarda. É o que diz a palavra de Deus. E Deus castiga e repreende a todos quanto o Senhor o chamou. Tá vendo? Glória a Deus, glória a Jesus. Ah, mas Deus falou, Deus revelou. Deus tomou o profeta, a missionária, o pastor. Então espera Deus fazer o quê? A obra. Se a pessoa é ímpia, espera a pessoa aceitar Jesus, espera a pessoa ser discipulada, espera a pessoa se batizar nas águas, espera a pessoa tomar a Santa Ceia e espera a pessoa ficar firme. Depois, tenha mais um período de oração. Tá vendo? Porque casamento é sério. Casamento é um só. Casou, não deu certo, meu irmão? Aí que tá o problema. Se um se apartar, aí não pode casar mais. Não pode casar mais. Já pensou? Você casar com 20 anos? Com 19 anos? E a pessoa se apartar? Por isso que eu falo. Ore a Deus. Ah, Deus falou, a pessoa ali não é crente. Não é crente e agora está querendo namorar comigo. Espera Deus completar a obra. Cuidado. Escapa-te por tua vida. Fuja para os montes. Vai orar. Vai jejuar. Escapa-te. Sai desse laço já. Ah, mas Deus falou que é de Deus. Deus tomou o profeta. Deus falou lá na boca do pastor, do pregador. Diz que é de Deus. Mas a pessoa não é crente. Espera Deus completar a obra. Espera ele aceitar Jesus. Espera ele abandonar o mundo, o pecado, se arrepender, se converter, ser discipulado, se batizar, tomar a Santa Ceia, ficar firme com Jesus. Aí tu vai orar mais um pouco ainda. Tá vendo? Casamento é sério, meus irmãos. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluias. Vamos ler também em 1 Coríntios, capítulo 5. Versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Aleluias. Aliás, é 5, capítulo 5 de Coríntios, me perdoe. Capítulo 5 de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Olha só o que diz a palavra de Deus. 5:9 de 1 Coríntios. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Tá vendo, meus irmãos? Não é para nós se associar, ter aliança com aquelas pessoas que se prostituem, que estão na prostituição espiritual, que estão no adultério espiritual, não tem compromisso com a verdade de Deus, não tem compromisso com a doutrina de Deus, não tem compromisso com a santificação do corpo, da alma e do espírito. Destes aparta-te, não tenha aliança, não se associe com o tal. Aleluias! Quando você se aproximar deles, é com amor e com misericórdia, para ganhar eles para Jesus, mas não ter uma amizade íntima, senão você vai se corromper. Quantas pessoas que eu já vi tendo aquela amizade íntima, irmã, com as pessoas do mundo, irmãos com as pessoas do mundo, e o tombo
foi feio. A queda foi na certa. Não ficaram firmes. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Tá vendo, meus irmãos? Primeira epístola de João, capítulo 1. Glória a Deus, glória a Jesus. Versículo 6, diz assim a palavra de Deus: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Tá vendo, meus irmãos? Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos aí, tá vendo? E andar com namoro com pessoas que não é crente, tá errado. Tá vendo? Não estão praticando a verdade da palavra de Deus. Crente, ele namora noiva com outro crente. E se é de doutrina, tem que ser com outro crente de doutrina. Senão vai ter guerra no casamento. Vai ter luta. E luta travada. É crente de doutrina? Então, tenha compromisso com outro crente de doutrina. As coisas estreitas, meus irmãos. É o tempo do fim. Não podemos se embaraçar com nada desta terra. O tempo do fim é marcado com casamentos. A Bíblia fala que casavam e davam-se em casamento. Até que a arca foi fechada e Deus salvou poucas pessoas através do dilúvio, através ali da arca. Tá vendo? Casavam e davam em casamento. Hoje é o que nós estamos presenciando, meus irmãos. Pessoas casando e dando-se em casamento. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, você que não casou ainda, né? Que esta palavra possa fluir no teu coração. Que esta palavra possa, aleluia, penetrar no espírito, alma e corpo. Em tua vida, meu irmão e minha irmã. Ah, mas eu estou orando para ver se é de Deus. Estou orando para ver se é de Deus. A palavra de Deus fala para não vos prendais ao jugo desigual. Já está revelando, meu irmão. Não endureça o teu coração. Não endureça a tua cerviz. Mas se andamos na luz, olha só, se dissermos que temos comunhão com Ele, com Deus, e andamos em trevas, tá vendo? Tá com aliança com pessoas que não quer nada com Deus, que não quer Jesus como teu Salvador. Aquela pessoa está na treva. Se você tem aliança, tu está em treva também. Aparta-te dos tais. Escapa-te por tua vida. Glória a Deus, glória a Jesus. Aquela pessoa não tem temor a Deus. Aquela pessoa não conhece a palavra de Deus. Ele vai querer ter mesmo beijar a tua boca. Na rua, no shopping e nas praças. Ele vai querer tocar nas tuas curvas. Ele vai querer tocar no teu corpo, meu irmão, meu irmão. Por quê? Aquela pessoa não tem Deus, não conhece. Não tem temor a Deus. E já pensou depois do casamento? Na intimidade, como é que não vai ser? Porque não tem temor a Deus, não quer nada com Deus, não quer nada com Jesus. Não tem o Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Jesus. 4:4 também, de Tiago diz. Glória a Deus, glória a Jesus. 4:4 de Tiago diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tá vendo aí, meu irmão? Tá vendo aí, minha irmã? Já pensou? Você fazer uma aliança com o inimigo de Deus? Já pensou, meu irmão? Você fazer uma aliança com o inimigo de Deus?
Será que Jesus vai ficar alegre? Será que o Espírito Santo vai ficar alegre com você? Aparta-te dos tais, fuja, escapa-te por tua vida. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Que Deus abençoe os meus irmãos, minhas irmãs que estão nesta live. Estou muito alegre com todos vocês, meus irmãos, que estão aceitando esta mensagem. Eu sei que hoje, né, muitas dúvidas, né, os irmãos estão tirando através da palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22 diz: glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluias. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ver aqui, meus amados irmãos. Estou colocando algumas pessoas para ser moderador. E aqui, meus amados irmãos, né? Eu não tenho aquele equipamento, né, profissional para fazer live, né? Eu também não entendo muito, né? Então, pela misericórdia de Deus, eu faço as lives de joelho, né? Faço de joelho e aqui aparecem as mensagens. Às vezes aparece e às vezes desaparece, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, se eu apertar algumas... Se eu excluir alguém aí, me perdoa, né? Se eu silenciar também, me perdoa. Né? Os irmãos entendem, né, meus irmãos? Então, 5:22 de 1 Timóteo diz assim: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Tá vendo aí, meus irmãos? Conserva-te a ti mesmo puro, como a água cristalina. Se Jesus voltar para você hoje, meu irmão e minha irmã, como está a tua vida? Está na pureza? Está na santificação? Como está a sua vida sentimental? Será que você não está namorando com uma pessoa ímpia? Com uma pessoa que nem é crente? Tu tá que nem uma pessoa nécia. Uma pessoa, aleluia, desvaridas. Oriclama labasterianda labaia. Acorda. Desperta, terra. Acorda para a vida. Jesus está voltando. Não é tempo de ficar embaraçado. Aliançar com pessoas que estão nas trevas. Aliançar com os filisteus, com a Babilônia, com o Egito. Acorda, desperta, Jesus te ama e tem uma promessa de vida eterna, de salvação. Glória a Deus, glória a Jesus. Oriclama labasterianda labaia. Então, meus amados irmãos, aí foi, meus amados irmãos, né? Esta mensagem importante para os dias atuais. Agora, meus amados irmãos, vamos, né, para o outro estudo. Um irmão processar outro irmão. Será que é de Deus? Um pastor processar outro pastor. Será que é de Deus? Se tratando das coisas espirituais, se tratando dos assuntos espirituais, será que é de Deus? Um pregador processar outro pregador por causa de igreja, por causa da obra de Deus, de revelação, de profecia? Será que é de Deus? Hoje isso acontece em muitas congregações, meus irmãos. Isso é um absurdo.
É uma carnalidade terrível. Um pastor processar outro pastor, ou um pregador processar um pastor. Isso é uma carnalidade terrível. Isso é do diabo. Seja quem for. Seja quem for. A palavra de Deus diz que é errado. Se é errado, é pecado diante de Deus. Não estou dizendo aqui causa na justiça, que a pessoa saiu do trabalho, né? E era ali para receber 10 mil reais e recebeu só 2 mil reais. Causa na justiça é diferente, né? Uma pensão alimentícia é outro caso, né? Mas eu estou falando aqui, glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, glória a Jesus. Que Deus abençoe nosso irmão Elias, colocar como moderador também para divulgar seu canal, irmão Elias. Então, meus amados irmãos, isso não pode. Um irmão processar o outro irmão. Irmãos, igreja perfeita só no céu, meus irmãos. Igreja 100% é só no céu. Mas você e eu temos que se esforçar para ser perfeito, como perfeito é o Pai que está nos céus. Glória a Deus, porque diz a palavra de Deus, para nós ser perfeito e também santo. Então, meus amados irmãos, vamos iniciar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, vamos iniciar mais um estudo. Será que é de Deus eu processar um pastor? Será que Deus vai se alegrar? Será que Deus ele vai me exaltar e humilhar o meu irmão? Diante da pessoa que não é crente? De pessoa ímpia? Meu Deus do céu, meus irmãos. Dá vontade até de chorar, meus irmãos. Dá vontade até de chorar, já pensou? Já pensou eu e outro pastor diante de um juiz iníquo? Como que não vai ficar o Espírito Santo, meu irmão? Tu não tem juiz não, meu irmão? Tu não tem juiz não, minha irmã? Orianda labaia. Ericlama labasterianda labaia. Oh, meus irmãos amados. Livro de 1 Coríntios, capítulo 6. Paulo censura o litígio entre os crentes, entre os irmãos. Diz a palavra de Deus: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócio em juízo pertencente a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja. Para vos envergonhar o digo: não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós. Tedes demandas uns contra os outros.
Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano. E isto aos irmãos. Meu Deus! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Onde nós vamos parar, meus irmãos? Agora um irmão processa outro. Vai perante o juiz. Chega lá e fala: esse irmão, ele me chamou de falso profeta. O juiz ali vai falar o quê? Esse irmão passou uma revelação da carne. Eu sofri dano. Eu sofri perda. Tá vendo, meus irmãos? Isso não agrada a Deus. Um irmão, você não pode nem falar de processo, meu irmão. Cadê o Espírito Santo? Cadê o Espírito Santo? Na verdade, meus irmãos, esses tais nem tem mais o Espírito Santo. Nem tem mais o Espírito Santo. Se tivesse o Espírito Santo, sofreria a injustiça, sofreria o dano, mas não levaria o irmão perante o juiz iníquo. E se escandaliza o nome de Deus. Escandaliza o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus, de Jesus. Escandaliza, meus irmãos. Não faça isso. Não faça tal coisa. A Bíblia fala: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juiz perante os injustos, e não perante os santos? Está vendo, meus irmãos? Quem são os santos? São os crentes santificados, que abandonaram o mundo e o pecado, abandonaram as obras infrutuosas das trevas, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, é estreito, né, meus irmãos? Se nós tiver alguma coisa contra o irmão, deixa na mão de Deus. Deus é o nosso advogado, é o nosso juiz. É Ele que vai, né, julgar, meus amados irmãos. Louvado seja Deus. Tem muitas coisas que você tem que levar, né, para a liderança julgar, para o santo julgar. Glórias a Deus. Porque coisa de crente é com os crentes, meus irmãos, né? Se hoje em dia nem os crentes carnais estão entendendo a linguagem do crente espiritual, imagine um juiz injusto, um juiz iníquo, um juiz que não conhece a sã doutrina, os mistérios de Deus, profecia, revelações. Vai ser um escândalo muito grande. Vai ser um prejuízo muito feio. Um prejuízo muito grande no corpo de Cristo. Pessoas podem até mesmo desviar. Pessoas podem até mesmo ficar frio na fé. Pessoas que se espelham em você, meu irmão. Pessoas que se espelham em você, minha irmã. Vê você levando outro irmão. Talvez aquele irmãozinho não tem nem condições de comprar um churrasco. E você leva ele nos tribunais. Para que isso, meu irmão? Para que isso, minha irmã? Entrega na mão de Deus. Entrega na mão do Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Se nós temos que amar, é mandamento de Deus, amar nossos inimigos, quanto mais os nossos irmãos em Cristo Jesus. Falha, todo mundo tem falha, meu irmão. Ninguém é perfeito. Aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Glórias a Deus, glória a Jesus. Mas isso não é uma brecha, né? Pra gente estar pecando, né, meus irmãos? Diz ainda mais a palavra de Deus: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Tá vendo, meus irmãos? Essas coisas mínimas, entrega lá para o pastor, entrega lá para a liderança, para os obreiros, para as autoridades eclesiásticas. Olha, aconteceu isso, isso e isso. Olha, eu passei uma visão, uma revelação, uma profecia.
Ele está me chamando de falso profeta. Eu devo ir perante os tribunais me defender? Não, meu irmão. Entrega na mão de Deus se você fez a sua parte. Você fez a sua parte. Louvado seja Deus, entrega na mão de Deus. Né? E diz ainda mais. Então, se tiverdes negócio em juízo, pertencente a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estimas na igreja. Para vos envergonhar, eu digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um, que possa julgar entre seus irmãos? Tá vendo, meus irmãos? A própria Bíblia falando, a Bíblia dizendo que o irmão pode julgar outro sim. Será que não tem pelo menos um irmão, para poder julgar? Será que não tem um irmão que tem o Espírito Santo de Deus, para julgar aquela causa? Para vos envergonhar. E muitos têm levado ao juiz iníquo os infiéis para julgar. Deus passou uma revelação, mas aquela revelação é de Deus? Será que é de Deus mesmo? Né? Estão querendo liberar aí, né, muitas coisas. Será que é de Deus? Será que é de Jesus mesmo? Para as pessoas andar na carnalidade, de short. Pode julgar, meus irmãos. Não é de Deus. Olha, Deus me deu uma visão. Mas será que é de Deus mesmo? Irmãos, ainda tem homem de Deus na terra. Tem mulher de Deus na terra para julgar, não segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Tá vendo? Segundo a reta justiça, você pode julgar sim. O que não pode julgar é segundo a aparência. Mas segundo a reta justiça, você pode falar. Olha, irmã, essa roupinha está muito curta para você vir no culto de Santa Ceia, para cultuar a Deus. Ah, irmão, está me julgando. Pois estou julgando segundo a reta justiça. Eu sou o obreiro da igreja. Eu sou, aleluia, o pastor da igreja, o dirigente. Mas está me julgando segundo a reta justiça. Eu vou dar conta diante de Deus. Irmão, irmã, quem vai dar conta da tua alma é o seu pastor. É o teu dirigente. Então, se ele falar para você melhorar a tua vida, ele está falando porque Deus está tocando no coração dele. Nem tudo precisa Deus revelar. Deus deu 2 olhos para o presbítero, para o pastor, para a autoridade eclesiástica. Eles são os obreiros, são as autoridades na igreja, vão dar conta diante de Deus. E agora, faça a sua parte. Você é filho? Você é filha? Ou é bastarda? Ou é bastardo? Tem irmão que deixa o cabelo crescer, que tapa até o olho, parecendo artista de Hollywood. Quando o pastor vai repreender, para o obreiro ou aquele pastor ou ministro, seja quem for, cortar um pouco o cabelo, ele fala, tá me julgando? Tá me julgando? Ele está julgando segundo a reta justiça. Ele é o obreiro, ele é o pastor, ele é o ministro, ele é o responsável da igreja, da congregação. Ele é o dirigente. Então ele tem toda a autoridade sim, para te julgar, para me julgar. Olha, irmão, essa calça está apertada. Se você dar um pulo, vai rasgar tudo. Tá vendo? Tem irmão que parece um peão de boiadeiro, né? Que não pode dar um pulo, senão ele transforma naquele monstro lá do Incrível Hulk. Rasga a calça e rasga o terno. E quando o pastor, o obreiro vai falar, fica com raiva. A pessoa parece um peão de boiadeiro. Um peão de boiadeiro. Nós temos que se alinhar, meus irmãos, e dar graças a Deus que tem homem valente, homem corajoso, e abaixar a cabeça, meu irmão. Deixa as pessoas nos repreender.
Glória a Deus, glória a Jesus. E vamos mais aqui, ó. Aleluia. Versículo 6, ó. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós. Tendes demanda uns contra os outros. Já é uma falta, meus irmãos, tá vendo? Você tem uma birra contra o teu irmão, já é uma falta. Já não está agradando a Deus, o Espírito Santo está triste. E a palavra de Deus diz ainda: por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano. E isto aos irmãos. Está vendo, meus irmãos? Então, meus amados irmãos, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Para ser escolhido, só depende de você, meu irmão. Obedecer a palavra, obedecer a doutrina. A doutrina não vai mudar, ela sempre vai ser a mesma, né? Os falsos profetas querem mudar a doutrina, né? Louvado seja, mas quem é de Deus, quem tem o Espírito Santo de Deus, sabe quem é de Deus e quem é do diabo. Quem está sendo usado por Deus e quem está sendo usado pelo espírito do engano. Louvado seja Deus. Então tá aí, meus amados irmãos, o pastor, o dirigente, né? O presbítero, ele pode nos julgar sim, segundo a reta justiça. Não podemos levar, meus irmãos, as coisas da igreja ao juiz iníquo, aos tribunais. Não, não. Não podemos fazer isso, porque isso é pecado diante de Deus, e os tais que estão levando perante o juiz iníquo, os injustos, vai perder o arrebatamento. Se ele nos levar, tudo bem, mas nós não podemos levar ninguém não, meus irmãos. A verdade é essa, tem muitos crentes desviados, meus irmãos. E esses crentes desviados dão lugar para a carne e quer nos levar aos tribunais, porque você é o porta-voz de Deus. Você é o porta-voz da verdade, né? É o perturbador de Israel. E quem é perturbador de Israel, meus irmãos, ele sofre mesmo. Pode ir até mesmo aos tribunais. Mas nós não podemos fazer isso não, meus irmãos. Nós que somos porta-voz de Deus, que temos o Espírito Santo de Deus, longe de nós tal coisa. Não vamos dar lugar à carne, não. Senão chega o arrebatamento e nós vamos ficar aí para sofrer nas garras do anticristo. Então tá aí, meus irmãos, esse ensinamento. Amanhã, se Deus assim nos permitir, vamos estar falando sobre o anticoncepcional, o comprimido do diabo, o anticoncepcional, o comprimido de Satanás, que muitos crentes estão tomando, né? É camisinha, é vasectomia, é ligadura, é DIU, é comprimido hoje, é comprimido amanhã. Ei, Deus tremendo! Que eu saiba, o comprimido é para dor de cabeça, é para inflamação da garganta, é para dor na barriga. O comprimido a gente compra quando a gente está enfermo. Mas gravidez não é enfermidade de coisa nenhuma. É bênção de Deus. É bênção do céu. Oh, glória a Deus! Como eu gostaria, meus amados irmãos, de ter 20 filhos, 18 filhos, 15 filhos. Como eu gostaria de ter 10 filhos, 12 filhos. Aonde come um, come dois. E o justo viverá pela fé. Ei, Deus tremendo. Alabaster e mianda alabarraia. Então, meus amados irmãos, vamos deixar para amanhã, né? Amanhã nós vamos aprender que quem abre a madre é Deus e quem fecha a madre é Deus. Se Deus quer te dar 2 filhos, é 2 filhos. Se Deus quer te dar um filho, é um filho. Se Deus não quer te dar nenhum filho, é nenhum filho e ponto, acabou. Pronto, acabou. Então, meus amados irmãos, que Deus abençoe os meus irmãos. Glórias a Deus. Que Deus abençoe as minhas irmãs.
Os irmãos aí que tem canal no YouTube, som de áudio, né? Que não tem propaganda, né, do diabo. Eu estou adicionando como moderador para vocês divulgar os seus canais. Agora, aqueles canais que tem propaganda, meus irmãos, comercial de 20 segundos, nós temos que orientar os irmãos para bloquear, meus irmãos. Bloquear, sai fora disso, né? Então, meus irmãos, já vai divulgando esses seus canais. Tem um canal da IPDA da nossa irmã Tamires, né? Defesa do Evangelho, irmão Esdra. Vai divulgando aí, meus irmãos. Glória a Deus, glória a Jesus. Não sei quanto tempo que eu vou ficar na terra. Enquanto eu estiver aqui, eu vou estar, né, nesse canal de som de áudio e ajudar os irmãos e ajudar as irmãs, né? Louvado seja Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos. Um forte abraço em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Jesus.